estava explicando que, assim, quando a gente fala de transporte próprio, tá? A gente tem outros clientes também que trabalham com isso. Então, a Benner, para facilitar, entre aspas, né? Eu vou colocar um aspas bem grande nisso aí. O que ela fez? Ela criou para um cliente uma rotina para ele emitir o MDFE dele, né? Então, você imagina uma indústria que ela vendeu o produto, como vocês são hoje quando a gente olha para a indústria. Ela vendeu para aquela indústria, sei lá, X toneladas de um determinado produto. Então, o que ela faz? Ela precisa manifestar essa viagem dela. Então, ela entra no local onde o Paulo ensinou o pessoal para fazer a emissão. Qual é a crítica que eu tenho dessa tela? Ela não é integrada com os demais módulos, demais processos. Então, eu tenho que fazer quase que tudo novamente para fazer a emissão. Ponto. Tá? Agora, o pessoal de vocês aí, eles já faziam essa rotina baseado em outra operação que nós temos, que é aquela que você transporta para terceiros. E aí, nesse caso, eu tenho acesso à nota dele, e aí, tendo a nota dele em mãos, eu faço a operação de emitir o meu documento fiscal, que é o CTE, e faço dentro da viagem a relação desses CTEs para a viagem. Então, pessoal, eu não imaginava que eram as mesmas pessoas que fariam o processo, mas são coisas distintas. Ah, eu não consigo, então, emitir um CT, um manifesto para a minha indústria se não for por essa tela passada pelo Paulo? Não, tá? Porque são coisas distintas. Entendi. Não, beleza. Entendi o que você está falando aí. É que eles estão acostumados a fazer de um jeito, né? Quando nós mesmos transportamos, aí nesse caso aí, então nessa tela, é quando nós vamos transportar para outra pessoa e não tem como amarrar. Isso, porque você tem, como se eu dissesse, como se eu utilizasse uma operação completamente distinta, porque aí eu vou ter que fazer o processo. Olha para você ver o que eles estavam fazendo, que aí foi uma das informações que eu passei para o Marquinhos, para o Marcos, que isso é quase uma bitributação. Eu emito a nota e depois eu emito um CT meu sobre essa nota para transporte. E aí, sobre esse CT que eu emiti contra a minha própria empresa, eu fazia a manifestação dela. Sendo que, como vocês têm o KNAI de indústria e os veículos são próprios de vocês, então vocês podem emitir CTE, desculpa, a nota, entrar no portal lá da parte do tributos, fazer a emissão do MDFE, que seria esse processo. Entendi. Então, beleza, eu vou passar para o pessoal, porque foi a questão de gravar justamente para a gente já passar para o pessoal, ficar mais fácil de explicar. Exato. O próximo item agora eu acho que a gente pode tratar é com relação ao projeto de adiantamento, né? Você falou que precisava de uma conversa com o Douglas. Isso, a gente até conversou sexta-feira, né, rapidamente. Isso. Eu tô com a Emily aqui do lado aqui, que como eu falei que nem a gente falou sexta-feira, se fosse para chamar ela, né, para você explicar a questão do processo aí, porque você falou que a compensação é para ser automática, né? Não é que a compensação tem que ser automática. Só um instante que eu vou tentar acessar e que aí eu fico mais fácil para a explicação, tá? O que eu disse na verdade, ó? Quando eu faço uma ordem de compra, tá? Isso quando eu estiver falando de ordem de compra, tá? Porque eu posso ter adiantamentos para outras finalidades, como por exemplo para motorista, tá? Então a gente está falando de coisas distintas aí. Então quando eu venho aqui, ó, eu não estou compartilhando minha tela, né? Vocês não estão vendo nada não, né? Não, ainda não. Estão, né? Sim. Então, assim, quando eu falo de adiantamento, o que na verdade a gente fez em relação a isso, tá? Então, aqui. Talvez o fluxo aí é o nosso alinhamento. Então, eu fui lá, fiz uma ordem de compra aqui no módulo suprimentos para aquisição de fertilizantes, né? Então, de acordo com o desenho que o Marcos nos passou, só um pouquinho que deu uma...
Eu acho que tem alguém acessando comigo aí. Ah, esse aqui eu vou quebrar as pernas aqui, moleque. Vou ver se eu... Deixa eu ligar para ele aqui que eu vou xingar ele aqui, pera aí. Peraí que eu já volto aqui, que o menino tá tentando acessar lá, eu vou dar um tapa na orelha dele já. Não, tranquilo, eu acesso a base minha aqui, que é mais a interpretação mesmo, tá? Não perdi muito tempo. Só um instante que eu vou acessar a base que a gente tem de teste aqui. Se quiser falar com ele, tá aqui do lado aqui. Não, agora eu já tô conectando aqui, mais rapidinho. Estão vendo minha tela aí, né? Sim. Tá, então assim, vamos lá. Quando eu venho aqui em suprimentos, tá? E aí na estrutura de suprimentos eu vou fazer a minha rotina de ordem de compra. Que veio de requisição ou não, ela vai cair aqui, tá? Certo. Então, no momento que ela caiu aqui em confirmar, ela já fica disponível para mim, naquele local que nós fizemos lá para vocês, para gerar um adiantamento, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho uma ordem de compra, tipo essa aqui, ó. Deixa eu pegar uma mais para baixo aqui, ó. Essa comércio e importação de fertilizantes, por exemplo. Eu fiz ela e disse que eu vou comprar esse total aqui, ó. Quando eu coloco os itens, ele vai me falar, olha, o total de itens que eu tenho de compra para esse fertilizante sólido é de X toneladas, ok? Olha lá, 74 toneladas que nós colocamos aqui de compra. O que vai acontecer nesse momento? Vocês vão entrar naquela tela lá para fazer o adiantamento, né? E quando eu fizer o adiantamento naquela tela, o que o sistema vai fazer? Ele vai vir aqui no financeiro, tá? Então, lá no módulo financeiro, ele vai gerar um contas a pagar já pré-estabelecido com a operação de adiantamento para fornecedor. Então, se eu olhar no financeiro, tirar um contas a pagar, ele vai ter lá um documento físico chamado de adiantamento para aquele fornecedor. Então, o que eu tenho que fazer efetivamente ali? Eu tenho que vir na tesouraria, tá? E pagar aquele adiantamento. Eu vou escolher qual a conta que eu vou utilizar para aquele pagamento, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, Santander e vou fazer o lançamento de pagamento daquele adiantamento. Então, a operação aqui vai ser a operação 3, pagamentos diversos, né? Acho que é esse aqui mesmo. E lá na outra tela, ele vai aparecer para mim, ó, adiantamento para fornecedor. Aqui, ó, pagamento de adiantamento para fornecedor. Ao fazer isso aqui, o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar um pagamento para esse cara aqui, tá? E aí eu vou dar baixa nele. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou fazer a correlação que existiu lá no final do processo para que ele informe quais notas desse adiantamento que eu fiz a baixa, tá? E ao fim, ele vai compensar, porque existe uma compensação
do que é adiantamento e outros pagamentos que eu vou fazer com esse fornecedor, tá? Então, ao fim desse saldo, ele faz a compensação desse adiantamento com todos os valores recebidos desse fornecedor. Douglas, desculpa. Quando a gente fazia manualmente, através do sistema Banner, antes desse processo que vocês fizeram em conjunto com o Marcos, o que a gente tinha que fazer? Ir lá em adiantamento a fornecedor, selecionar o fornecedor que foi feito e fazer a compensação por aí. Agora, quando a gente informa a nota, a gente aponta a nota, automaticamente ele já compensa, é isso? Teria que compensar, tá? Teria que compensar. Que com aquela nota lá, eu estou fazendo a compensação de um com o outro. A gente pode fazer um teste? Eu não consigo fazer teste nessa base aqui, eu não consigo. Eu estou local aqui, entendeu? Você fez esse teste, não passou? Então, na verdade, a gente não fez. Eu tenho um exemplo aqui para a gente fazer juntos e ver se vai funcionar. Eu até cheguei a fazer com o Marcos, mas não compensou automático. Não sei se estamos fazendo o processo correto, entendeu? Tá. Você quer compartilhar a sua tela comigo e fazer aí para a gente ver? Porque eu não recordo se fazia parte do escopo fazer a compensação automática, entendeu? Entendi. Compartilhe sua tela comigo aí, que fica mais fácil para a gente visualizar. Tá bom. Beleza, eu vou abrir aqui. Vai no Banner, tem que ir no Banner Web. Vamos só deixar. Colocar seu usuário aqui comigo. Eu tô logada, você não vai conseguir por mim. Beleza. Emily. Bruno. Não. 05 96 19. Não sei se ele está carregando, senão você demora um pouco no seu tempo de massa. Nossa, muito lento o Banner Web. Muito. Não dá para trabalhar no web. Tá vendo a nossa tela? Calma aí. Não, ainda não compartilhei, peraí. Vou compartilhar aqui agora. Cadê o vídeo? Tá aparecendo aí já? Ainda não. Tá na tela preta. Mas beleza, se eu passar o link para vocês, vocês conseguem acessar aí, já que não tá. Tá na tela preta aí? Calma aí. Não, é porque eu acho Agora que apareceu. eu acho que tem gente fazendo alguma coisa aí na base de vocês, entendeu? Apareceu aí, né? Aham. Sim. Aí, Douglas, nesse caso, já fez o adiantamento para o fornecedor, já pagou na tesouraria tudo certinho. Eu só vou apontar a nota, ok? Uhum.
Aqui nesse caso, eu vou apontar a nota fiscal 43, que é desse pedido, correto? Vou salvar. Beleza, terminei o processo de apontamento da nota. Ele já compensou nesse passo? Tá ouvindo? Tá tendo... Eu tô respondendo e não tá tá mudo. Então, assim, ó, essa compensação, ela não está para ser feita dessa forma, tá? Então, você tem que ir lá naquela tela lá do banner do runner e fazer a compensação, porque ao fim é que você vai fazer a compensação daquele adiantamento com todas as notas que entraram referente a esse adiantamento aí, tá? Então, eu tenho que ir lá no banner e fazer a compensação, no banner que a gente já usa, desktop, e fazer a compensação? Você tem que fazer a compensação lá, porque eu preciso esperar as notas chegarem para fazer essa compensação. Ele compensou, Douglas, automático, ó, acabei de olhar. Ele compensou? Compensou. É que eu não estou vendo sua tela. Que tá no outro note aqui. Ah, tá. Vai no banner aqui e mostra pro Douglas. É que já faz uns dias já que a gente fez isso. Eu não me lembro se a compensação estava para ser automática ou não, tá? Aqui aparentemente compensou. Calma aí, você não tá vendo a dela, né? Ah, eu estou vendo agora a sua aí, mas a dela não. Não, a do banner, você tá vendo a do banner? Entrou e saiu. Agora voltou no. Na verdade, eu vou parar o compartilhamento. Calma aí, mudar de tela. Cadê? Link na tela. Não, calma aí. Deixa eu parar aqui. Começar de novo. Beleza. Tem um banner aqui. Tô péssimo nesse daqui. Vai, cadê a bendita da tela? Beleza, tá vendo aí, né? Uhum. Então, como eu faria anteriormente a esse processo? Financeiro, adiantamento a fornecedor, colocaria a Brava, a gente está falando da Brava. Você já tem permissão, acho que tem que ser pelo seu usuário. Ah. Deixa eu mudar o usuário. Você está lá em cravinhos, ó. Ah, sim, calma aí. Põe todos. Ó, então a gente está falando do adiantamento 4207. Quando eu vou aqui em adiantamento compensado, 4207 é o que a gente apontou agora, ó, a nota fiscal 43. Uhum. Então ele está compensando, tá? Compensando, entendi. Eu só preciso apontar a nota. Ele não consegue uma rotina, Douglas, de que entrou a nota 43 referente a esse pedido, ele automaticamente baixe sem eu ter que apontar? Desculpa que eu não entendi. Você pode falar de novo? Consegue uma rotina de, por exemplo, a gente está falando desse pedido 4207, onde entrou a nota fiscal número 43. Ele conseguiria cruzar essa nota com esse pedido sem ter que eu apontar lá no banner web?
Não tem, sabe por quê? Porque, na verdade, não existe uma correlação entre os dois, a gente quem criou. Então, se a gente fizer isso, não consegue passar o processo. A gente até tentou, viu? Mas não conseguimos fazer isso. Entendi. Porque de fato não resolve o meu maior problema, né? Porque essa compensação, tanto faz eu ir lá e apontar como eu vir aqui e baixar o adiantamento, compensar, entendeu? Entendi. A minha maior dor seria essa. Entrou uma nota, já ir baixando automaticamente, ela se autoliquidar. Entendi. O problema maior para a gente estava tentando aqui exatamente fazer com que quando eu entrasse com a nota, eu já referenciasse a qual adiantamento que ela pertencesse. Só que nós não temos a visão disso, entendeu? Entendi. Eu teria que envolver a fábrica. Aí isso vai levar 6 meses para arrumar e ficaria absurdamente caro. Então acaba não compensando. Beleza. Alguma coisa? Pode ser. Não, era isso. Eu acho que as minhas dúvidas foram sanadas, mas o meu problema de fato não foi resolvido, que seria essa compensação automática. Então, Mas entendi o processo. aí você tem que puxar a orelha do Marcos, porque quando a gente fez o fluxo, eu apresentei para ele como ficaria, eu acho que o correto por parte dele era apresentar para vocês internamente, né? Tudo que foi feito foi passado pelo crivo dele e autorizado por ele, né? Então, desde o início ele sabia que ia ser assim. Aí você tem que falar com ele, na verdade, viu? Aham. Não, eu vou passar isso para ele. Na verdade, eu já passei, entendeu? Esse processo, porque o processo de apontar ou o processo de baixar o adiantamento, o trabalho é o mesmo, entendeu? Não resolveu a minha dor de fato. Mas assim, em relação ao processo, ao treinamento, perfeito. Ok. Ô, Tiago, antes de terminar só, eu queria ver também em relação aos CNPJs. Não, sim. Essa questão aqui, eu até falei, eu liguei para o Marcos, né, o Marcos está de férias, mas eu até falei com ele que eu só estou esperando o pessoal cadastrar um estoque de um produto lá para a gente poder fazer a emissão da nota aqui. Eu solicitei ao pessoal do fiscal fazer uma emissão de teste aqui. Porque pelo que eu vi, parece que estava sobrando um cadastro de vocês na Invent, aí já passou para a filial de Cravinhos, então acho que agora já vai conseguir soltar a nota fiscal. Não, sim, é que eu só estou esperando o pessoal imputar saldo lá, pelo menos de um item, para a gente testar a nota. É mais essa questão aí, nem é questão da Invent, tinha visto a questão da Invent, é mais aguardando o pessoal imputar um saldo de algum produto para a gente fazer esse teste. Certinho. Aí assim que você conseguir poder me mandar, então eu fico aqui aguardando. Peraí, como é que é o negócio? O que está faltando, mano? É que eu preciso, eu pedir para o pessoal do fiscal lá, faturamento, emitir uma nota para ver se está ok, porque a última coisa que a gente fez aí foi baixar o certificado e passar para vocês, aí vocês cadastraram o certificado aí no Banner. Uhum. Aí eu só estou aguardando o pessoal aqui emitir uma nota de teste aqui para ver se está ok a questão de emissão, para ver se tem algum erro, entendeu? Porque assim, só para você entender, todo projeto que a gente abre, a gente tem um prazo para responder para a Banner. Então, eu acho melhor a gente tratar via chamada, se necessário, viu? Porque senão a gente vai ser penalizado pela Banner aqui, referente a esses projetos. Não, beleza. Eles estão abertos, tá? Então, se você puder liberar para a gente, é o que a gente precisa aqui para a gente mandar o ok do termo de aceite para a Banner, tá? Não, beleza, vamos falar com o Marcos. Então, eu falei com ele hoje, né, para ele me ajudar a questão em relação a isso, para conversar com o pessoal me botar o saldo lá para mim, mas eu já falo com ele aqui, aí a gente resolve essa questão. A Emily está com você aí ainda? Tá sim. Tá? Será que a gente podia aproveitar que a gente está conversando sobre extrato bancário? Isso que eu ia chamar você, eu estava esperando a gente terminar de falar essa questão para mim falar sobre isso daí com você também. Tá bom. Então, assim, essa questão aí do adiantamento compensar, conversa com o Marcos, tá? E depois eu vou para ver o que a gente ainda poderia tentar fazer, tá? Em relação a essa questão desses termos de aceite, preciso que você desove isso para a gente aí, para a gente resolver rápido aqui.
Com relação à produção, os 2 chamados que você abriu, eu tive que devolvê-los até a pedido da própria fábrica, porque eu preciso que eles sejam documentados, viu, Thiago? Senão a gente não consegue passar para frente, tá? Beleza, eu tava até dando uns prints ali na tela, ali que a questão do chamado, que eu não sei se você sabe, acho que eu não sei como funciona, eu tô passando que foi como falaram para mim, por isso que eu não coloquei muita informação, mas que eu entendi. É porque a gente é bem cobrado lá na fábrica Sim. do suporte, que se eu não mandar qual é o produto que eu estou testando, o que eu quero fazer, um passo a passo, eles na hora me devolvem o chamado, tá? Beleza. Vamos falar sobre extrato bancário, tá? Funcionou a importação do extrato lá do Itaú, tá? Eu já fiz o teste, tudo direitinho. Mas eu tenho um problema que é o saldo da conta até o exato momento, tá? O que eu sugerir para vocês? Nós pegarmos... Você consegue abrir o seu banner aí? Você já está compartilhando a sua tela? Se você puder abrir o seu banner aí, já ajuda a gente. Certo. Vai lá para mim, lá na tela de tesouraria. Pega a conta do Itaú de vocês. Antes, clica lá para mim, consultar saldo. Lá em cima, ó, consulta saldo por conta. Não, em cima. Fecha. Vai lá, isso aí. Não, desculpa. Vai. Não estou enxergando a tela direito. Vai lá em opções. Atualizar saldo pela emissão. Vai mostrar para você na tela o saldo de todas as contas, tá vendo? Uhum. Lá, até a gente localizar a conta Itaú, por favor. Passou. Essa aí? Olha o Isso. saldo dela. O saldo dela é de, pelo que eu estou vendo aqui, 2.137.749 e alguma coisa, correto? Correto. Então, isso aí é um problema para a gente, porque, na verdade, o saldo dela efetivamente não é este, né? O Não. saldo dela hoje é outro. Então, a gente teria que, primeiro, verificar o que a gente ainda não deu baixa nessa conta, tá? Para a gente chegar, por exemplo, até o dia 31/7 com essa conta falando, olha, ela está exatamente igual ao que está no saldo bancário do banco, tá? Então, Douglas, mas será que no início a gente imputou o saldo certo? Porque eu Muito tô vendo provável. algumas coisas aqui absurdas. Por exemplo, ó, Banco Arb, 9 milhões, impossível, nem tem movimentação nesse banco, entendeu? Isso aí, assim, como que eu movimento esse saldo aí? Tudo que você paga e tudo que você recebe por essa conta, tá? Então, essas contas não fui eu quem cadastrei. Então, eu não sei como foi imputado o saldo delas, tá? Mas, inicialmente, para a gente ter o saldo correto delas, é a movimentação bancária que eu faço. Tudo que entra e tudo que sai nessa conta via tesouraria. Aí a gente tem que analisar o que foi baixado, o que foi pago em cada uma dessa conta, tá? Essa é a primeira ação, é entender qual é o valor dessa conta em 31/7/2022 e ir lá em conciliação, fazer um lançamento inicial dessa conta, que seria do tipo do dia 31/7, com o valor que efetivamente ela tinha e conciliar todo o passado dela, tá? E aí então nós iríamos importar o saldo bancário do dia 1, do dia 2 e sucessivamente. Então nós iríamos conseguir fazer a conciliação dentro do sistema. É uma opção. Qual outra opção que eu tenho para vocês? Seria inativar essa conta, criar uma nova conta com data de 1/8/2022, com o saldo que ela tinha exatamente do dia anterior, e a partir daí a gente consegue pegar a conciliação exata do que vem do banco e aquilo que tem no sistema. Entendi. Só para eu entender, essa conciliação bancária que vocês conseguiram importar o extrato do Itaú para o sistema, ele baixa automaticamente os lançamentos já pagos? Não, ele não baixa os lançamentos já pagos. Isso é uma outra rotina que nós temos que está prevista para ser feita aí futuramente.
que chama pagamento automatizado. Que aí eu mando para o banco que eu quero pagar e ele autoriza e me devolve o débito dessa conta. Isso que eu estou falando você vai olhar lá na tela de conciliação o que eu tenho a pagar, tá? E do outro lado você vai ter a conciliação. E aí você vai cruzando as informações, que podem até ser automáticas. A conciliação pode ser 100% automática. Nesse primeiro momento eu não recomendo, né? Até para que a gente ganhe bagagem nisso aí, tá? Mas isso não tem nada a ver. Entendi. Tá. Eu acho que em relação ao saldo, vai ter que ver com o Marcos mesmo, como que vai ser feito, como que vai adotar aí um procedimento para ser seguido, para a gente conseguir regularizar isso. Se vai ser melhor inativar as contas, ou fazer como você disse aí, Você quer ver? Você quer ver? Clica 2 vezes em cima dessa conta Itaú para mim, por favor. Agora dá um pesquisar nessa lupinha aí, ó. Tudo isso aí foi procedimento que vocês fizeram nessa conta. Aquilo que está C é crédito e aquilo que está D é débito, tá? Então, Sim. São todas as movimentações que levaram essa conta a estar com esse valor que você viu lá. Mas sabe o que aconteceu, Douglas? Quando virou financeiro, virou somente contas a pagar. Depois, em 2022, janeiro de 2022, virou contas a receber. Ou seja, fazíamos somente uma perna no financeiro, que foi só o contas a pagar. Então, só tem saída na conta. Por isso que a conta tá gritante assim. Entendi. Aí o que pode ser feito então? Minha sugestão, vocês podem conversar com o Marcos e definir o que vai ser feito. A gente poderia levantar tudo que ainda precisa ser feito até o dia 31/8 nessa conta de baixa. A gente baixa tudo nela, tá bom? A gente cria uma nova conta do Itaú, com data de 31/7, com o saldo que ela fechou o dia de 31/7, e a partir daí, todas as baixas e entradas que você fizer, todas as baixas de entrada e saída que você fizer nessa conta, imediatamente vai estar na conciliação. Entendi. Entendeu? E aí, eu vou pedir, isso eu já venho falando com o Marcos há trocentos anos já. Esse saldo de vocês a gente precisa resolver, porque está muito gritante, conta aí com 9 milhões, a outra com quase 63 negativo, e a gente perde totalmente o prumo do negócio, né? Com certeza. Então, assim, verifiquem com o Marcos se é possível isso, aproveitando que a gente está no segundo dia do mês ainda, então não vai acumular. Então, se a gente conseguisse resolver isso até amanhã, na quinta-feira, eu acredito que já é viável a gente conversar. Amanhã é quarta, né? Na quinta-feira já é possível a gente passar esse processo com vocês. É tão simples que, pelo amor de Deus, tá? O que está pegando mesmo é só o saldo da conta em 31/7 que a gente teria que resolver. Porque senão não vai funcionar nada para a gente em relação a isso. Entendi. Ô Douglas, é uma sugestão. A gente não poderia, que aí eu consigo resolver mais fácil, não sei se impactaria em alguma coisa na implantação desse processo. Por exemplo, eu vou pegar o final do dia 31/7. A gente já terminou todos os lançamentos, não temos mais nada para lançar. Ah, beleza, ficou 50 mil reais na conta. Eu fazer um lançamento de ajuste, 2.100.000, lanço um crédito de 2.100.000, baixo nessa conta e ajusto o saldo? Pode ser assim também, sem problema algum, tá? Assim, hoje não tem muito problema para a gente você inativar uma conta, tá? Aqui mesmo eu já fiz umas 200 vezes aqui na nossa própria base aqui. Então, você inativar uma conta, você não precisa nem efetivamente inativá-la. Por quê? Se você tiver qualquer coisa que você, isso aqui realmente foi pago lá no dia 17/7 e a gente esqueceu de dar baixa no banner. Você pode entrar nessa conta e dar baixa, tá? O que não poderia é a gente utilizar ela a partir de 1/8. Também funcionaria, tá? Você pode ter 2 contas cadastradas no sistema. E aí, quando essa nova conta estiver estável, a gente entra aqui e inativa essa. Nunca mais ela vai aparecer para vocês. Entendi. Não, beleza. Eu vou falar com ele. Ele tá de férias. Ele volta amanhã, né, Thiago?
E aí eu te dou um retorno. Peço para ele entrar em contato com você e te dar um retorno de como a gente vai fazer com esses saldos. Beleza, porque eu queria acelerar isso aí, aproveitando que a gente está, agora que o arquivo funcionou, eu queria aproveitar que a gente está no começo do mês, que senão vira o mês de novo, aí vai só acumulando e a gente não sai do outro lado. Não, beleza. Combinado. É isso, né, Thiago? Isso. Ô, Thiago, eu fico aguardando então a resposta de vocês com relação aos termos de aceite e aí a gente já finaliza esses dois processos, tá bom? Então, Obrigada. Então, Obrigado tá. a vocês. Obrigado a vocês, Uma viu? boa tarde. Tchau, tchau. boa tarde. Tchau, tchau.